Olá pessoal, para você que não me conhece, está assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo. Esse vídeo é uma sequência, né, que eu estou fazendo, atendendo a um pedido de um aluno inscrito aqui no canal, e eu tinha feito uma postagem do exercício 5.9, agora é o 5.10 A e B, tem esses circuitos aqui, né, representados, então vamos lá. Então, eu vou analisar primeiro o circuito aqui da figura A, né, da letra A, e depois, na sequência, né, o da letra B. O que ele está querendo aqui é o seguinte, é que determine aí o valor da tensão E0, né, de T, né, no caso aqui nos terminais esse resistor de 2 ohms, e nesse circuito aqui o E0 de T está sobre aí os terminais desse capacitor de 5 picofarad. Né. Então, como aqui é um circuito, né, aqui estamos no estado de regime permanente, né, então não vamos ficar preocupado aqui com o comportamento transitório. Vamos irei trabalhar aqui com os componentes do bino da frequência, né? E no caso aqui a fonte de corrente, né, são duas aqui, são representadas aí pelas funções seno. Eu vou trabalhar com ela na sua representação fasorial. E os indutores e capacitores na sua representação de reatâncias. Como eu já tinha dito, né, na resolução lá do circuito do 5.9, questão 5.9, a aplicação, né, do método para resolver, né, para chegar no resultado que se deseja, vai depender da topologia do circuito, e isso é que vai definir aí, né, qual método ser utilizado, se vai ser superposição, se vai ser por malha, se vai ser por nó. Nesse caso aqui, eu optei por fazer por malha, porque se eu fosse fazer por nó, também daria, mas eu ia ter um pouquinho mais de trabalho. Então, considerando que essa malha aqui, eu já conheço o valor da corrente dela, e aí eu teria apenas essas duas malhas aqui, ou seja, apenas duas equações para levantar, né, do circuito, então eu achei mais conveniente aplicar aí a lei de Kirchhoff para as malhas. Antes de começar, né, a trabalhar nisso, né, então eu vou colocar aqui os elementos aí, no caso das fontes, né, na sua forma fasorial, né. No caso aqui a corrente I1, veja que ela não tem nenhum ângulo de fase, então é zero, então vai ser um ângulo zero. E a fonte de corrente 2, né, vai ter módulo 3, ângulo zero também. As reatâncias, né, indutiva, né, a reatância indutiva vai ser igual a J4, e a reatância capacitiva, né, por serem iguais, vai ser igual a menos J2. De forma que um outro detalhe é o seguinte, perceba que entre essas duas malhas eu tenho uma fonte de corrente. Então, para eu não ter que criar uma nova variável aqui, porque quando a gente faz a equação de malha, a gente trabalha com tensão. Se eu fosse manter essa fonte de corrente aqui no cálculo, eu teria que criar uma variável aqui de tensão aqui. E depois, no final, eu ia ter que eliminar ela para trabalhar apenas com corrente. Então, para não fazer isso, eu vou aplicar aqui o conceito da supermalha. Então, quando eu tenho uma situação como essa, eu posso retirar essa fonte aqui de corrente aqui do circuito e aí vou criar uma malha única, né? Porém, não quer dizer que eu vou ter uma corrente, né, única circulando aqui, né? Não é isso. É só para facilitar o cálculo, tá? Então, quando eu tiro essa fonte de corrente aqui, né, que divide aí duas malhas e crio uma malha única, ao invés de eu ter duas equações aqui, né, eu faço uma única equação envolvendo as variáveis do circuito. Isso aqui está errado, tá? Não se baseia por essa equação aqui, não. Essa equação aqui está errada. No próximo slide eu digo por quê.
aquele termo lá seria isso aqui, ó. Aqui que é o correto, tá? Eu esqueci de resolver ali. Mas vamos lá. Analisando aqui o circuito, né? A super malha. Então eu tenho essa malha aqui, eu determinei esse sentido de corrente e chamei aqui de I3. Nessa outra malha eu adotei esse sentido de corrente e chamei aqui I4. E essa outra malha eu adotei esse sentido de corrente e aqui é o próprio valor da fonte de corrente. Então, levantando a equação da malha, né, eu tenho aqui que essa corrente ela passa por esses três elementos, né, então por isso eles estão se somando aqui, multiplicando em 3, e ela subtrai aqui, né, dessa outra malha aqui, por isso tem esse termo aqui. Nessa outra malha I4 ocorre a mesma coisa, né, eu tenho esses três elementos aqui sendo circulados pela corrente I4, então por isso tem uma soma aqui, multiplicando o I4. E esse resistor aqui que divide a malha, ele está subtraindo aí, né, essa expressão. Fazendo a operação matemática, né, chegamos a essa condição aqui. Perceba que aqui eu tenho uma única equação com duas variáveis, que é o I3 e I4. Calcular I3 não me interessa, porque como a tensão é zero, está nesse resistor de 2 ohms, então a corrente que passa por ele é a corrente I4. Então, o que me interessa é saber quem é I4. Como eu sei que existe uma relação entre I3 e I4, e essa relação está aqui, né, devido aí àquela fonte de corrente que estava aqui, então lembrando o seguinte, a corrente aqui, o sentido dela, dado pelo problema, ela está entrando no nó. Eu estou adotando que a corrente I3 também entra no nó, e que a corrente I4 ela sai do nó. Então isso quer dizer que a corrente I4 é o somatório de I3 mais a corrente da fonte. Por isso que eu disse que aqui está errado, tá? Só que, como eu quero colocar I3 em função de I4, então I3 vai ser igual a I4 menos o valor da corrente, da fonte de corrente, que no caso aqui é menos 1. Eu mantive aqui o 0 grau, mas eu poderia só botar aqui o menos 1 mesmo, tá? Sem o 0 graus. Porque aqui ocorre uma rotação aqui, no caso aqui ele ficaria 180. Mas pode deixar assim. Aí agora que eu já tenho a relação, né, eu vou substituir o I3 em função de I4. Então fazendo essa operação aqui, chego aqui nessa condição, desdobro para cá, verifico que I4 é igual a raiz de 2 ângulo de menos 45, só que como eu quero o E0 vai ser duas vezes o valor de I4. Então E0 é duas vezes a raiz de 2 ângulo de menos 45, colocando na função temporal, né, usando aí a função seno, eu tenho que o E0 de t vai ser 2 raiz de 2 seno de 2t menos 45 graus. Também, para poder comprovar aí a expressão, né, se está certo ou não, eu fiz uma simulação aqui. Aqui eu vou pegar aqui o circuito letra A. Aqui é a letra A. Então aqui eu tenho a expressão matemática, né, que foi aquela lá que eu calculei. Né, eu escrevo essa expressão matemática aqui. Né? Esse ângulo aqui ele está em radiano, tá? O programa ele aceita só em radiano. E aqui eu tenho duas vezes raiz de 2 seno de 2t menos os 45 graus aí em radiano. Então, se essa equação está correta, né, se os cálculos estão corretos, então o valor que eu estou medindo aqui vai ter que ser igual, né, vai se sobrepor, né, ao valor gerado aí, o sinal gerado pela equação. Né? Então, fazendo aí rodando aqui o circuito, nós vamos chegar aí nessa solução. Então vamos ver aqui o que vai acontecer, se vai dar tudo certinho. Vamos ver aí. Então, ó, perceba que
eu tenho os dois sinais aqui, ó, representados no mesmo gráfico, tá? É 0 em vermelho e a equação em azul. Aqui, né, no cursor, né, quando eu coloco aqui, eu vou verificar o valor máximo, né? O valor máximo aqui o valor máximo aqui dá 2,82, né? 84 vezes que está igual, né? Basicamente igual. E como é 2 raiz de 2, né? Então, se a gente quiser saber se esse valor está correto, é só multiplicar lá 2 vezes raiz de 2, né? Ou se eu quiser aqui achar o RMS, tem que dar igual a 2, né? Então, veja que dá 2 aqui, ó. Então, a gente verifica aqui que os valores aí, ó, tá vendo? São iguais. Né? Diverge talvez uma casa decimal ou outra, mas isso é por questão de aproximação. Então, a gente verifica que o sinal aqui, o cálculo, né, o que foi calculado está correto, né, com o que está sendo medido. Então, esse é a resolução aqui do exercício 5.10, letra A. Deixa eu apagar a luz aqui. Ok. Então aqui nós temos aí, né, o circuito aí, né, 5.10.A. Agora eu vou deixar já aqui o B, né, porque eu vou agora mostrar o circuito B. Então, no circuito B, né, a letra B dessa mesma questão, ele quer calcular o E0. E o E0 agora ele está sobre o capacitor. Então, nesse caso aqui, é mais coerente aqui, devido à topologia do circuito, trabalhar com a equação dos nós e não com a malha. Porque eu só tenho um nó no circuito. Então, eu calculando a tensão desse nó, obviamente, já vou calcular o valor de E0. Então, não precisaria calcular duas malhas aqui, para depois ter o valor de corrente e depois calcular tal. Não preciso disso. Um outro detalhe a ser observado é que as fontes de tensão estão sendo representadas por funções diferentes. Então, uma aqui é a função seno e outra aqui é a função cosseno. Então, para poder fazer essa análise, ou eu coloco todas as fontes em função seno, ou eu coloco todas elas em função cosseno. Aqui, eu preferi fazer por cosseno. Então, eu vou pegar essa função seno e trazer ela para a sua representação na função cosseno. Então, como o ângulo aqui, né, para fazer isso, né, como o ângulo dessa fonte de tensão, o ângulo de fase é zero, então para que ela seja representada na função cosseno, eu tenho que fazer 0 menos 90. Então, a sua representação fasorial vai ser E1 igual a 10, ângulo de menos 90 graus. Ok? E aqui, essa tensão aqui você vai manter no 2, né, que é o módulo, ângulo de 30 graus. A frequência angular, né, é 10 a sexta. Então aqui fazendo aí os cálculos das reatâncias, né, substituindo aí os valores, né, de reatância e das tensões, é que eu vou começar a calcular aí, fazer a equação aí do nó E0. Levantando a equação, tá? Isso aqui é uma continuação, tá? Porque ia ficar muito grande aqui, eu fiz uma quebra de linha, mas é continuação aqui, tá? Essa expressão toda, ela continua aqui. Então eu tenho essa expressão, né? Um único nó. Chego nessa condição aqui, faço essa operação e chego à conclusão que E0 é igual a esse módulo, ângulo de menos 87,25 graus. Colocando a E0 em função do tempo, né, representando aí pelo cosseno, vai ter essa estrutura aqui. Então vai dar o E0 aqui vai ser igual a 6,722017, ângulo de menos 87. Também para poder, né, fazer a prova dos 9, né, a prova real aí,
eu simulei o circuito, né? Tá aqui o circuito simulado, né? O exercício é o 510B. Eu tenho aqui as fontes de tensão, né? E aqui o capacitor no qual eu quero a tensão. Então eu tenho aqui o valor medido e aqui eu tenho o valor, a expressão matemática, né, que foi calculada, tá vendo? Eu boto aqui, ó, o módulo era 6.722 e aqui eu tenho um ângulo de menos 87, só que em radiano. Então aqui rodando a simulação, eu vou colocar aqui o E0 e a equação. Se eles estiverem igual, eles têm que estar sobrepostas, né? Então, só para te dar um zoom aqui, veja que elas estão sobrepostas aí, tá vendo? Se eu ver aqui, verificar aqui o valor máximo, né? Olha, 6,7219, tal. Você vê que o que difere um pouco é só algumas casas decimais, mas os valores estão iguais praticamente, né? Então é só por questão de aproximação. Então tá aí mais uma, né, apresentação tanto da parte teórica, né, quanto uma parte aí prática dessa resolução. Então espero ter conseguido aí atender vocês. Então, se gostou aí, deixa o seu like aí, né? Se quiser, faça o seu comentário e, se puder, compartilhe com os amigos, né? Também ele pode ter a mesma dúvida que a sua. Então, forte abraço e até próximos vídeos.